Olá, meu nome é Gabriel e junto com meus colegas Luísa, João Paulo e Rafael, vamos apresentar o projeto sobre redes de computadores e sustentabilidade. No mundo atual, o desperdício de água e o desmatamento ilegal são problemas ambientais críticos. E as redes de computadores podem monitorar e controlar recursos naturais, ajudando a preservar o meio ambiente. Para o nosso projeto, utilizamos sensores para detecção em tempo real e comunicação de dados para transmitir informações. Bom, então na prática como que vai funcionar esse circuito? A gente vai estar aqui utilizando 3 entradas, sendo o sensor de excesso de água nesse caso específico. Ele pode ser também utilizado como um sensor de vazão, de vazamento de água, ou um sensor de queimada, desmatamento, entre outras coisas. Ele é responsável por essa entrada, sensor de água. Um de situação crítica, responsável por essa entrada de situação crítica. E o de passe livre, que é por essa entrada ou, por essa porta lógica ou, que no caso ela pode ter várias outras entradas, como por exemplo, eu coloquei 2 aqui, que seria em eventos especiais, como festas locais na cidade que vai utilizar esse circuito, e de reserva de água de chuva, por exemplo, caso a empresa que vai estar utilizando o circuito, ela reserve uma água, ela pode também ter passe livre para poder utilizar sem problema mais água do que o normal. Então, aqui a gente vai estar utilizando essas 3 entradas e tendo 4 saídas que vão direto para a central. São representadas por esses LEDs. E aqui a gente vai ter a de transição de situação, que a gente vai enviar basicamente qualquer situação, se está gastando água ou não. A de intervenção, se é necessário uma intervenção naquele local. E a transmissão do problema, de que está tendo gasto, e que isso é um problema em si, por conta de uma situação crítica, por exemplo. E também da transmissão de verificação, que é se está tudo bem, basicamente ocorrendo se ele pode estar utilizando aquilo, e se está tudo certo, se não precisa de uma intervenção também, nesse caso. Aqui então a gente vai poder estar utilizando o sensor de água no positivo. Quando ele está utilizando o sensor de água no positivo, ele vai ser necessário uma intervenção, já que ele vai estar gastando água, e isso é um problema, É um problema gastar água em excesso. Caso ele esteja desativado, ele vai apenas verificar e falar tudo bem, porque não está gastando água em excesso nesse caso, o sensor vai detectar isso. Com um passe livre, vai basicamente sempre estar sinalizando que a verificação que a intervenção não é necessária, que a verificação está em ok. Porque nesse caso, por conta de um evento especial, ela pode estar utilizando, e mesmo assim ela vai transmitir para a central a situação de que está utilizando, porém não é necessária uma intervenção, já que tem esse passe livre. A mesma coisa no caso da reserva de água, por exemplo. Agora, em casos de situações críticas, por exemplo, está tendo um problema de falta de água na cidade e não é recomendado, no caso, estar gastando mais água. Então, nesse caso, sempre vai estar transmitindo aqui um problema para a central, falando que naquele local ela não pode estar utilizando. Caso venha utilizar, a intervenção é necessária também, caso venha utilizar mais água. E com o caso de reserva de água, ela vai mostrar a verificação de que está tudo bem também. Resumindo, é basicamente isso. A tradução da situação ela vai sempre estar sendo transmitida também para a central, junto com a tradução do problema, intervenção e verificação. Só que também poderia ser portas de 0 e 1, por exemplo, que são bits de dados sendo enviados para a central, Porém, nesse caso, eu quis representar com LED para ficar mais visual. Esperamos que esta solução ajude a monitorar e controlar recursos naturais de forma eficaz. Colaborando, podemos criar soluções sustentáveis para um futuro melhor! Obrigada por assistir e estamos abertos a perguntas e feedbacks.